Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Com o intuito de estimular a identidade cultural e econômica da região amazônica, o Fórum Internacional Amazônia Mais 21 tem como propósito ajudar a criar novos modelos de desenvolvimento regional sustentável. A programação do evento está prevista para os dias 4, 5 e 6 de novembro e ocorrerá de forma virtual. O acesso será gratuito e contará com tradução simultânea para o inglês e espanhol. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Tomé, explica que o Amazônia Mais 21 é um fórum de diálogos que visa promover a comunicação entre os mais variados agentes que atuam no território amazônico, entre eles o governo, o setor produtivo e a sociedade civil organizada. Desde o dia 19 de agosto, quando iniciamos essa jornada, já tivemos encontros sobre infraestrutura, regularização fundiária e agricultura na Amazônia, sobre cidades amazônicas, também ainda cultura e agricultura, como preparação para o evento principal em novembro. O evento deve contar com a participação de cientistas, pesquisadores, especialistas, empresários, empreendedores, investidores, órgãos de fomento, governantes e chefes de Estado. Além da Fiero, o Amazônia Mais 21 é promovido com o apoio da Prefeitura de Porto Velho através da ADPVH, com correalização da Confederação Nacional da Indústria e o Instituto Evaldo Lodge. Antes da realização do Fórum Internacional Amazônia Mais 21, outros eventos importantes foram realizados. Em um deles, no último dia 14, foi debatido o assunto Vida nas Cidades Amazônicas e Oportunidades de Negócios Sustentáveis. Reportagem Marquesan Araújo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou os estudos da empresa de planejamento e logística para a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto vai injetar 14 bilhões e meio de reais em investimento e também contempla a concessão de um trecho da BR-101 entre os municípios do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande e Ubatuba, em São Paulo. A proposta segue para o Ministério da Infraestrutura, que irá submeter os documentos de licitação ao Tribunal de Contas da União. A aprovação do TCU é a última etapa antes da publicação do edital de concessão. O governo federal estima que o leilão seja feito no primeiro semestre de 2021. O novo operador vai administrar os trechos pelos próximos 30 anos. Pela BR-116 e BR-101, circulam milhões de veículos diariamente, incluindo caminhões carregados em direção aos principais pontos de distribuição de bens e mercadorias, como o Porto de Santos, Aeroporto de Guarulhos, as regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Reportagem Tiago Marcolini. Pesquisa realizada na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revelou uma taxa de letalidade da Covid-19 abaixo da verificada há alguns meses. Segundo o estudo, publicado pelo professor de epidemiologia John Ioannidis, em média, 0,23% dos pacientes infectados pela doença morrem. Anteriormente, esse percentual era estimado em 4%. Em relação a pessoas com menos de 70 anos de idade, a letalidade cai para 0,05%, com exceção de algumas atividades, como a promoção de festas e eventos sociais. Boa parte dos estados e municípios brasileiros já se esforçam para retomar a normalidade que havia antes da pandemia. Para o epidemiologista Walter Ramalho, professor do curso de Saúde Coletiva na Universidade de Brasília, a volta a uma rotina como havia antes da pandemia só vai poder ser presenciada com o advento de uma vacina contra o novo coronavírus. Nós podemos colocar que esta normalidade está condicionada a uma vacina eficaz, uma vacina que a gente consiga imunizar as pessoas. Eu não vejo uma outra forma de aglomeração, de socialização maior das pessoas que não seja com uma vacina. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade do novo coronavírus no Brasil é de 2,9%. Até a última terça-feira, a mortalidade da doença era de 75,2 óbitos a cada 100 mil habitantes. Com o número de mortes aproximando a 160 mil, Walter Ramalho afirma que o poder público brasileiro falhou ao não somar esforços para aprimorar a rede de atenção primária durante a pandemia. A atenção primária em saúde que deveria ter sido acionada desde o início. Se nós temos uma pessoa que foi identificada com SARS-CoV-2,
ou mesmo com Covid, essa pessoa precisa ser monitorada para evitar o contágio a outras pessoas. Diante da segunda onda de contaminação da Covid-19 que atinge alguns países da Europa e da incerteza do surgimento de uma vacina contra a enfermidade, eventos tradicionais como o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro estão sem data definida para ocorrer. A previsão mais otimista de finalização e distribuição do imunizante é feita pelo governo de São Paulo, que estima que a vacina vai estar disponível em dezembro. Reportagem Paulo Oliveira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, na Comissão Mista do Congresso Nacional que discute as ações de combate ao novo coronavírus, que o governo federal nunca teve a intenção de privatizar o SUS. Na manhã da última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro havia publicado um decreto que permitia que o Ministério da Economia fizesse estudos sobre a inclusão de unidades básicas de saúde no programa de parcerias de investimento, vinculado à presidência da República. Porém, diante da repercussão negativa da publicação, Bolsonaro revogou o decreto no mesmo dia. Mesmo assim, os integrantes da comissão quiseram ouvir explicações de Paulo Guedes sobre uma possível privatização do SUS. Guedes disse que jamais esteve sob análise do governo privatizar o SUS e que seria uma insanidade falar nisso. Ele explicou que o decreto visava apenas promover a realização de estudos para que a iniciativa privada pudesse concluir obras inacabadas de UBSs e de unidades de pronto atendimento. Isso deve ter sido uma dessas 10 decisões que a gente toma por dia, que chega aqui e fala assim, olha, ministro, porque as coisas que são decisivas, elas vão para o Congresso, são reformas, são examinadas. Se fosse uma privatização do SUS, tinha que ter ido para o Congresso, aí o Supremo opina. O ministro também afirmou que o governo tem se esforçado para diminuir os impactos econômicos da pandemia no setor produtivo, na geração de empregos e na concessão de benefícios sociais. De acordo com ele, a concessão do auxílio emergencial possibilitou o aumento da renda de boa parte das famílias brasileiras. A mesma família que tinha, de repente, 2, 3 pessoas e vivia com R$200, cada um da família passou a receber R$600. Então saiu de 200 para 1.800. No entanto, Paulo Guedes disse que os programas sociais precisam ser reduzidos conforme os casos da Covid-19 desaceleram. Além disso, ele afirmou que a economia brasileira e a geração de empregos começam a dar sinais de recuperação. Reportagem Paulo Oliveira. Mãe de 4 filhos, a empreendedora Janai Paulucci, de 35 anos, é proprietária da loja de embalagens multifuncionais De Família no município paranaense de Ponta Grossa. Para não sofrer com os efeitos negativos da pandemia, ela apostou na humanização da relação com os clientes. Fez isso após buscar orientação no Sebrae do Paraná, logo no início da crise, quando aprendeu sobre o uso mais assertivo das redes sociais. O que a gente tem feito nessa pandemia é trabalhado bastante com as redes sociais, principalmente o Instagram, e mostrando um pouquinho do dia a dia da empresa e da família por trás dessa empresa e como que eu posso utilizar esses produtos no nosso dia a dia. Humanizando bem a marca, com que aquele cliente se relacione mais com a gente e crie um vínculo. E com isso, ele acaba participando mais da nossa rotina, até auxiliando na escolha de novos produtos. Nesse sentido, os municípios também precisam elaborar estratégias que ajudem as empresas na recuperação econômica. Por esse motivo, o Sebrae elaborou, juntamente com parceiros, o documento intitulado Seja um Candidato Empreendedor, 10 Dicas do Sebrae. Trata-se de um compilado de informações que podem auxiliar candidatos a prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano. A dica, segundo o gerente de competitividade do Sebrae, César Rissetti, é valorizar os pequenos negócios, já que esses empreendimentos são relevantes no processo de geração de emprego e renda. Então, o processo de desburocratização é uma ação efetiva. Processo de compras públicas, um dos grandes compradores nos municípios são as próprias prefeituras e administrações regionais.
Como eu faço para que essa compra fomente o pequeno negócio que está instalado naquele município? E daí você tem um conjunto de capacitações que o Sebrae consegue fornecer, capacitando tanto o servidor quanto o micro e pequeno empresário para fornecer. O Sebrae lançou o documento Guia do Candidato Empreendedor com o apoio da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, do Instituto Rui Barbosa, com a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Reportagem Marquesan Araújo. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nos próximos anos, 17 milhões de pessoas que moram em áreas rurais terão saneamento básico. A pesquisa leva em conta as alternativas de gestão comunitária da água e foi feita com base em dados coletados entre 2018 e 2019 pelo IBGE, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e por pesquisa de campo. De acordo com o responsável pelo estudo, Gesmar Santos, as populações mais necessitadas da infraestrutura residem sobretudo no Nordeste e no Norte do país, como na região amazônica. São populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, produtores rurais, seringueiros e demais habitantes do meio rural. O pesquisador explica que os desafios para levar o saneamento básico a estas regiões vai além do difícil acesso. E essas populações, os desafios são, primeiro, fazer com que a população se organize em associações e entidades que tenham capacidade de receber os sistemas e dar continuidade a eles. O segundo desafio é garantir o investimento, o financiamento. O terceiro é capacitar as pessoas, os projetos e as instituições que levam até os beneficiados as condições para que se instalem os sistemas adequadamente. Em julho deste ano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o novo marco legal do saneamento básico. A lei prevê que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento de coleta de esgoto até 2033. De acordo com Wilson Tadeu Lopes, pesquisador da Embrapa Instrumentação, o Brasil ainda não está no caminho certo para alcançar este foco. Hoje ainda nós estamos muito longe disso. A grande maioria dos municípios ainda não reconhece o saneamento rural como uma obrigação. Boa parte, os números são muito incertos ainda, não existem nos planos municipais de saneamento básico. Geralmente o rural ou é descrito de maneira muito periférica ou sequer é descrito. Então, tem muito trabalho ainda para se fazer. Segundo explica a professora da Universidade Federal de Minas Gerais e associada ao Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, Sonali Rezende, a solução apontada pelo estudo do IPEA para moradores de áreas rurais por meio da gestão comunitária precisa, além do engajamento populacional, de recursos do Programa Nacional de Saneamento Rural. Então, a gestão comunitária, ela está relacionada ao associativismo, ao cooperativismo, a participação popular em fóruns para tomada de decisão sobre saneamento básico. O PNSR, ele trata dessa questão, define dentro de uma diretriz destinar investimentos públicos para o saneamento rural com o intuito de ampliar o volume ou priorização de beneficiários com menor capacidade de endividamento. A Organização Mundial da Saúde relatou em 2017 que 55% dos habitantes do meio rural tinham acesso à água tratada de forma segura e apenas 35% tinham acesso a algum sistema de esgotamento sanitário seguro. No Brasil, atualmente, cerca de 31 milhões de pessoas vivem no campo e dependem de soluções individuais ou coletivas. Reportagem Agatha Gonzaga. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.